pessoal, a minha fala vai se deter basicamente ao ano de 2006, que foi o ano do surgimento, né, deste trio. Nós estávamos os três acompanhando uma cantora pelotense em Brasília, numa tocada em Brasília, que era a Ana Mascarenhas. Eu digo, Gil, quem sabe a gente vai fazer alguma coisa de flauta e violão. E nós fizemos alguns ensaios na casa do Gil e fomos tocar inclusive no bar que a Ana tinha na frente da faculdade de Direito aqui em Pelotas. Então a gente fez, se não me engano, 2 noites ali. E foram noites muito prazerosas, muitos amigos foram escutar, ficaram surpresos, com uma boa recepção, né, do público, dos amigos. E nós tivemos um convite para fazer uma feira do livro. E foi uma ideia do Gil, que disse que acho que a gente tinha que encostar um pandeiro aí para dar mais um molho e tal. A gente convidou o Jucá de Leon, né? Claro. Então, a gente, na primeira era Soares e Barcelos. Depois a gente tocou sem ter um nome, já no trio, os três ali, sem ter um nome definido. E foi o Jucá que disse, guris, a gente tem uma sonoridade bem peculiar e a gente tem um trabalho que vale a pena investir, assim, dá pra gente colocar uma atenção melhor, né, nesse trabalho e vamos levar adiante. E aí, numa noite, eu estava lendo um livro que é o Almanaque do Choro, do Fernando Diniz, e me topei com uma foto em preto e branca, das antigas. Naquela foto tinha muitos músicos chorões num bar, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, e o nome do bar era Sovaco de Cobra, o bar Sovaco de Cobra. E aí eu achei esse nome maravilhoso, um nome muito sonoro, né? E digo, guris, quem sabe a gente coloca em homenagem a esse bar, que era um reduto do choro da cidade do Rio de Janeiro, vamos fazer uma homenagem a esse bar, Sovaco de Cobra. E começamos a usar o nome Sovaco de Cobra e depois ainda passou a ser o Sovaco de Cobra Trio, né, para ficar mais específico ainda. É um nome que caiu muito na graça do público, dos amigos, e depois começou, quando a gente começou a tocar mais seguidamente, começou a ser, vai estar os guris do sovaco, vai ter sovacada hoje, coisa, se tornou um termo até, né? E hoje a gente tem Sovaco Kids, porque são os nossos filhos, né? Então envolve, já o Sovaco de Cobra envolve as famílias, assim, os amigos todos, né? E é por aí. A formação do Sovaco de Cobra Trio, o nome. E eu costumo dizer para os guris, ou já disse algumas vezes, que eu espero que daqui a alguns anos também alguns outros músicos homenageiem o Liberdade, né? Botando o nome de Liberdade num grupo de choro para homenagear o bar daqui também. É isso aí. Vamos lá.
aqui é o Leandro Maia. Estou fazendo esse vídeo para saudar os 15 anos do trio de choro Sovaco de Cobra. Sovaco de Cobra é um reduto, né, do choro. Tem um choro também com o nome de Sovaco de Cobra. E o nosso Sovaco de Cobra pelotense, ele é justamente esse reduto aí que condensa desde a prática do choro mais tradicional, dos clássicos do choro, até processos já de pesquisa e experimentação. E aí, claro que eu destaco a obra que eles fizeram, o seu disco, por exemplo, em homenagem a o Avendano Júnior, né? Então vejam que é um grupo que está ligado na tradição nacional do choro e é um expoente fenomenal do choro de Pelotas, do choro da cidade de Pelotas, seus expoentes, né, os seus grandes, a era de ouro do choro de Pelotas se reflete também no Sovaco de Cobra, Avendano Júnior, Toinha, Bentinho, Aloim, né, e mais tantos outros nomes que fizeram essa cidade entrar no mapa, não somente das práticas do choro, mas de criadores do choro. E o Sovaco de Cobra, no seu Power Trio, formado por Gil Silvério e Jucá de Leon, todos músicos reconhecidos de atuação múltipla e importante na nossa cidade, esse trio, esse Power Trio, representa um legado, representa a tradição e a trajetória viva desse gênero tão brasileiro de música instrumental que bebe de diversas fontes, né, que bebe das tradições africanas, das tradições europeias, das matrizes indígenas. Esse é o choro pelotense. Sovaco de Cobra já nos seus 15 anos de trajetória, um testemunho de vida longa a essa prática musical que é resistência e que é, sobretudo, alegria, né? Então a gente mistura excelência artística com festa, com alegria. Ninguém melhor do que o Sovaco de Cobra, nada melhor do que o choro para expressar um pouco desse lado bonito e importante da nossa identidade. Fica aqui a minha saudação. Viva o Sovaco de Cobra, viva a sua contribuição ao choro pelotense. Eu quero destacar aqui, lembrar da vez que a gente trabalhou junto no festival Mistura Mundo Sul Gêneres, onde eles puderam interagir com músicos de todo o mundo, do Zimbábue, da Inglaterra e outros lugares, e trataram sempre com muito carinho a nossa revelação daquele momento que era a Dona Conceição dos Mil Sambas. Viva o Sovaco de Cobra, que a gente consiga fazer ainda muitas parcerias aí pela frente. Felicidades, viva os 15 anos do Sovaco de Cobra. Grande abraço, meus amigos.
Olá pessoal, que responsa falar desse trio de instrumentistas, né? Excelentes instrumentistas de primeira linha, mas também grandes amigos de longa data. Se vão aí pelo menos mais de 30 anos de amizade com esses meninos. E o Sovaco está aí, né? Tantos completando agora 15 anos, né? Ininterruptos, de trabalho, de dedicação, carregando a bandeira da música instrumental brasileira, que não é fácil ver de música no Brasil, imagina música instrumental, mas o Sovaco está aí, é prova disso, né? Está aí na estrada há bastante tempo, o seu estilo único, criou uma unidade, né? Criou uma unidade, uma identidade muito forte, misturando ritmos gaúchos, ritmos latino-americanos junto com o choro, né? Fazendo uma fusão com o chamamé, com o milonga, com o rasguido doble, junto com o choro ali, com o samba, né? Então criaram uma identidade muito forte. E eu fui, sem falar, por onde eles passam não tem quem não goste do Sovaco, né? Onde deixa um rastro de amizade, de fãs, de admiradores. Eu sou suspeito de falar porque sou um admirador deles. E queria deixar o meu agradecimento, o meu eterno agradecimento ao Sovaco de Cobra por ter me convidado para fazer parte desse último trabalho deles, o Nossa Alma, como instrumentista, a música Samba de Cacheta, e também ter uma música em minha homenagem, composta pelo Silvério Barcelos, né, no Ninho do Pardal, em homenagem à minha pessoa, à minha casa aqui no universo, que eu fiquei assim, estou sem palavras, né, porque é uma emoção mesmo ter uma música, a gente ter uma homenagem, ser homenageado, né, com uma música que está registrada lá no CD. Então, minha eterna gratidão ao Sovaco de Cobra, minha eterna gratidão ao Silvério Barcelos, e vida longa ao Sovaco. Tudo de bom para vocês, se cuidem e sigam sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Um abraço, tudo de bom.
que o Sovaco de Cobra é a prova viva de quando se tem respeito, se tem harmonia, se ouve, né? Não só se fala, as coisas tendem a dar certo, né? São 15 anos desse convívio e tem algumas curiosidades assim, porque às vezes o pessoal, pô, que legal vocês tocando a harmonia que tem, mas na realidade nós somos completamente diferentes, né? Em alguma maneira de ser, né? E de pensar. Por exemplo, eu me lembro do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, sempre falava que o futebol é um diagnóstico do paciente, né? Cada um torce para um time, né? E às vezes a gente tem que viajar e de repente tá jogando um time contra o outro e a gente tem que conviver com aquilo dentro do carro, né? Mas sempre foi em harmonia, sempre foi numa paz, sempre foi de uma maneira muito cortês. Então, eu acho que esse é um dos segredos da duração desses 15 anos, né? Porque como a gente consegue esse equilíbrio, na hora de tocar a gente procura escutar mais o outro, né? Em vez de só a gente querer tocar. E isso traz um resultado, acho, de uma harmonia musical muito legal, pelo menos que a gente gosta muito e tenta passar isso para as pessoas. E além disso também a questão de aprender muito, né? Por exemplo, quando a gente começou a tocar, nenhum tinha filho, né? Aí veio a Cecília e o Gil nos trazia, né, as informações, né? Aí depois veio o Benjamin, depois veio a Luzia e a gente aprende a conviver também as questões pessoais, né? As questões familiares também de uma forma de aprendizado. E 15 anos, pô, não é pouco tempo, né? E graças a Deus a gente nunca teve uma discórdia, alguma coisa que ficou mal resolvido, sabe? Sempre foi tudo harmoniosamente, como eu digo, resolvido. Sempre, né, com respeito à palavra do outro, às ideias, às vezes na escolha do repertório, ou de um local para tocar, ou de um projeto para participar. Sempre todos são ouvidos e a gente consegue chegar num resultado legal. Então, eu acho que essa é a receita, né, para fazer com que as coisas realmente funcionem. São 15 anos, né? A gente espera que venham mais anos pela frente, que a gente possa tocar muito, porque é muito prazeroso a gente estar junto e poder tocar junto, né? E se relacionar cada vez de uma maneira mais evolutiva. Isso aí, Sovaco mais 15 aí, mais muitos.
acá, Silverio. La verdad, un gran placer recordar junto a ustedes estos 15 años. En estos 15 años han pasado ustedes por 4 departamentos acá en Uruguay: Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia. Han tocado en festivales internacionales, en grandes teatros del interior con gran historia, para mucha gente y para poca gente. De tantas anécdotas que tenemos, me acuerdo del frío que pasamos en Colonia. Creo que fue el día más frío de mi vida y yo estaba deseando que sea el amanecer para poder despertar. Tras de pasar el día más frío de mi vida, con ustedes también pasé el día más caluroso de Sovaco acá, que fue en un teatro chiquito de barro, donde viene la música, o sucede la música de culto, donde trabajamos a la gorra, sin amplificación, y fue como un viaje en el tiempo hacia 300 años atrás. La verdad, esa es la gran virtud que tiene Sovaco. Cuando ustedes tocan, hacen que todo se detenga, y sucede en mi corazón que siento que nacieron para tocar juntos. Estoy acá en el calor de la estufa porque en realidad es lo que ustedes siempre me recuerdan: calor. Inclusive en esa noche bien fría, en esa gira por Colonia, con ese toque apasionado a la gorra en ese teatro de barro. Les mando un gran abrazo. Acá es su casa y caminamos juntos. Sovaco de Cobra. O nome já é uma peculiaridade bastante sugestiva, né? Eu conheci o trabalho deles em 2007,
quando me chamaram para fazer um cartaz de uma apresentação. E logo na sequência rolou um primeiro trabalho que manteve essa identidade visual do cartaz. Tinha um personagem específico relacionado com o trabalho naquele momento que a gente usou. E foi um disco que eu ouvi pra caramba, assim, eu ouvi muito aquele disco. E fiquei muito contente quando eles me chamaram para fazer esse segundo trabalho. Que já de cara eu vi que ia ser uma coisa especial, né? Pelo próprio tema, Sovaco de Cobra, Visita Vendano Júnior. E eu tenho recordações muito bacanas, assim, da gente andando pela cidade, fazendo foto, no mercado público, no Liberdade, na casa do Avendano, fotografando um cavaco que o Avendano havia ganho do Valdir Azevedo, que veio a ser a capa desse segundo trabalho. E posteriormente, agora por último, a gente fez o terceiro trabalho da banda, que se chama Nossa Alma, que foi também uma coisa muito bacana porque teve uma super liberdade, né, o que acredito que é uma característica do grupo até. E já tinham uma relação longa, né, de ideias, de trocas. Também trouxe fotografias da cidade. E, puxa, é uma honra ter o meu trabalho como designer ligado ao trabalho do Sovaco de Cobra. Para além do Sovaco de Cobra, eu quero deixar aqui um agradecimento ao Jucá, ao Sivério e ao Gil. Muito obrigado, galera. Longa vida aí ao Sovaco de Cobra e à arte de vocês.
Então, é uma alegria chegar a 15 anos de atividade do Sovaco de Cobra Trio com uma obra como essa, recém-lançada, né? Sovaco de Cobra Trio, Nossa Alma. Nesses 15 anos de atividade, a gente passou por várias fases, né? Como é natural, a gente precisou amadurecer o nosso estilo, os nossos gostos, né? As nossas maneiras de arranjar e de trabalhar as músicas. Isso foi evoluindo com o tempo. Lá no início a gente basicamente tocava cover, tocava clássicos, né? Os clássicos do choro, chegamos a tocar alguma coisa de bossa nova, de MPB. E com isso, com esses repertórios, chegamos a fazer um CD, né, com esse repertório, foi muito bacana lá em 2007. E com esse repertório a gente foi desenvolvendo uma maneira, uma linguagem de trabalhar. Com isso, né, a gente foi ganhando respeito, foi ganhando alguma notoriedade, começou a ter espaço, né, para viajar, para mostrar a nossa música. E claro que em algum momento a gente quis mais, a gente quis evoluir, né, para continuar tendo todo esse respeito. E o caminho que a gente achou mais natural foi nos aproximarmos de um repertório mais exclusivo. E esse repertório mais exclusivo estava muito próximo de nós, através de compositores importantes que a gente tinha aqui no nosso cenário, principalmente em torno ali do Bar Liberdade e do Avendano. Então o nosso primeiro movimento foi em direção ao Avendano, né, para conhecer a obra dele. Pegamos um choro dele para gravar, convidamos ele para gravar conosco e tivemos a enorme sorte, né, de convencê-lo a gravar com a gente. Foi muito bacana. Lá em 2011 ele foi gravar com a gente o Mimoso, tá? E aí a gente, em seguida, com o falecimento do Avendano e com o fechamento do Liberdade, a gente fez um tributo ao Avendano através de um disco chamado Sovaco de Cobra Trio, Visita Avendano Júnior, tá? E claro, isso também foi um passo adiante, né? Foi um degrau que a gente subiu, né, em termos de repertório exclusivo, né, sofisticação de arranjos. E aí, agora, para onde a gente vai, né, depois desse degrau? Aí a gente se debruçou nos outros compositores, né, foi atrás de repertórios, através até de outros amigos do Clube do Choro, por exemplo, que nos apresentaram algumas coisas. E nós encontramos um repertório que tinha muito a ver conosco, né, um repertório de amigos, Bert Parada, Eduardo Varela, Paulinho Martins. E chegamos ao repertório que nós colocamos nesse disco e que nós estamos mostrando para vocês um pouco dele nesse mini documentário que tenta contar a nossa história, mas principalmente comemorar esses 15 anos, né, de música, de convívio, um convívio muito bacana que a gente tem, que a gente está sempre aprendendo, e principalmente de convívio com o público, que a gente está louco para voltar, tá bem? Espero que a gente se encontre brevemente. Um grande abraço!